Vamos lá. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Falo aqui em nome da Associação dos Amigos da Fazenda da Tafona, da qual sou presidente. E hoje é um dia muito especial para fazer uma roda de conversa com esse tema, uma vez que hoje é 17 de agosto, Dia Nacional do Patrimônio Histórico, e também Dia Estadual do Patrimônio Histórico desde 2019. Então, esse dia 17 de agosto é muito importante para todos os que militam na defesa do patrimônio, na defesa da memória da cidade. E relembramos neste dia o Rodrigo Melo Franco de Andrade, jornalista e historiador, que foi um grande defensor do patrimônio cultural brasileiro e o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, em razão dele, estamos hoje comemorando esse Dia Nacional e Estadual do Patrimônio Histórico. A Associação da Fazenda da Tafona, então, nesse dia especial, propõe essa conversa, essa roda de conversa com pessoas que são reconhecidas em suas áreas na comunidade, as quais agradeço, não é, a presença, e vou começar falando rapidamente sobre cada um de vocês. Todos nós, com certeza, nos conhecemos, mas é sempre bom para quem nos assiste via YouTube, para saber quem são essas pessoas que participam da roda de conversa. Então, ela não quer aparecer, mas eu vou falar na Marô Vieira da Cunha Silva, que foi a pessoa que fez, que liderou a proposta dessa conversa, que é a proprietária da Fazenda da Tafona, um bem do patrimônio histórico cultural de Cachoeira do Sul muito importante, que não é só tombado pelo município, mas também tombado como patrimônio histórico do Estado. Marô, obrigada pela tua presença e obrigada por nos provocar a esta conversa. Abaixo da Marô nós temos a Lívia Lima, que é turismóloga. De todos nós aqui, é a pessoa que com certeza trafega com maior tranquilidade neste tema turismo. Vamos explorar o teu conhecimento municipal da Indústria e Comércio. Nosso querido Matheus Rosada, que temos uma inveja louca que ele tenha ido para Minas Gerais e deixado Cachoeira e a Universidade Federal de Santa Maria, onde ele deixou saudosos alunos e colegas e a comunidade de Cachoeira, porque ele é uma pessoa que se engajou muito nas nossas causas, que abraçou a cidade de Cachoeira. Então, nós temos muita saudade de ti, Matheus. E o Matheus tem credenciais tão fortes com relação ao patrimônio, ao estudo do patrimônio, especialmente ao barroco, que se formos ler todo o currículo do Matheus, nós vamos ficar aqui, vamos tomar muito tempo, Matheus, não que tu não mereças, mas vamos tomar muito tempo da nossa conversa. Nós temos também a Elizabeth Thompson, querida arquiteta da cidade, uma liderança nos movimentos de restauração de vários bens do nosso patrimônio histórico-cultural, uma referência quando o assunto é defesa da memória da nossa cidade. Nós temos, muito bem-vinda, Beth. Nós temos a Hélida Beck, representante, não é, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, que é uma entidade muito importante, é uma entidade que tem uma qualidade dentro da comunidade no debate daquilo que a gente espera, daquilo que a gente quer para uma cachoeira que seja muito bem-vinda. Temos o nosso querido Osni Schroeder, arquiteto também, defensor do patrimônio histórico-cultural,
uma pessoa que já tomou a frente em vários movimentos, especialmente o da Ponte de Pedra, que todos sabem que em 2010 nós tivemos um risco muito grande de perda daquele patrimônio, que hoje é patrimônio tombado pelo Estado, e o OSNI foi um dos braços fortes que se ergueu para que isso não acontecesse. Devemos a ti, OSNI, muitos movimentos importantes em prol do nosso patrimônio histórico. Obrigada pela presença, ele está aqui representando a Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura. Amigos. Temos a Ione San Martín Carlos, dispensa maiores apresentações, a nossa dama da cultura, como a gente costuma chamar, dama de ferro da cultura, que defende o nosso patrimônio, é a presidente do nosso Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. A gente pode dizer aqui entre nós, uma presidente de longa data e que nós queremos que permaneça uma longa data ainda à frente, presidindo este conselho, porque é uma pessoa muito experiente nessa área e nós aprendemos muito com ela. Então, acho que foram feitas todas as apresentações e essa roda de conversa tem por proposta quando a história vira turismo, que é um tema muito caro para nós, porque a gente... todo mundo sabe que Cachoeira é um município histórico, especialmente nesse ano, tem se debatido muito isso em razão dos 200 anos de instalação do nosso município. Mas nós queremos que essa história, de alguma forma, ela também possa trazer algum tipo de benefício para a cidade, para também favorecer um pouco esse diálogo tão difícil e tão truncado que muitas vezes nós temos, quando defendemos o patrimônio, quando defendemos os marcos desta história e entramos em confronto com aqueles que acham que história e progresso são duas linhas que se separam, quando nós acreditamos que não, que são duas linhas que correm juntas e que nós precisamos promover esse diálogo. Então, a proposta dessa nossa roda de conversa é essa. E nós temos vários questionamentos para... Não, o Matheus está dizendo alguma coisa? Matheus. Eu estava passando, consegui achar um espacinho para falar, mas ainda, eu estou olhando aqui na janela do lado, o YouTube, a gente só tem a capinha ali, viu? Eu não sei o que está acontecendo, não sei se está aparecendo no de vocês, mas eu estou com o Meeting e a aba do YouTube do lado, a gente ainda não estou vendo a gente no YouTube. Ah, sim. Eu acho que você falou tudo sem aparecer lá. Talvez esteja gravado, mas online não está aparecendo. Sim. Precisa dar só um sinal para nós. Se nós abrirmos o YouTube, fica dando fonia? Não. Podemos... Matheus, eu acho que ele fez outro link. Eu estou tentando corrigir aqui, mas já existe um link, está no ar, tá? Ah, é? Sim. Então, desculpa, que fui eu que estou bagunçando o coreto aqui. Não, mas no meu também não está aparecendo. É o primeiro link, então, que foi fornecido, que está mudo, que não está ativado. É isso que eu estou tentando corrigir. Está aparecendo, sim. Está aparecendo. Está no mesmo link, né? Sim, foi... Só atualizar. Só atualizar. Vamos lá. Pronto? Certo? Podemos continuar? Podemos continuar. Dá para continuar. Só avisando assim, se você tiver com a aba do YouTube do lado, ele dá fonia, e se você abrir o seu microfone, dá para escutar o que você falou há 2 minutos atrás. Que é o que está aparecendo com delay no YouTube. Então, se quiser dar uma acompanhada, como está aparecendo, só deixa o YouTube no mudo. Que daí a gente vai falando aqui, exatamente. A gente acompanha só a imagem lá. Desculpa a bagunça que eu fiz no começo. Não tem problema. A gente precisa desses ajustes, até porque é a primeira experiência nossa e é muito importante que haja esse feedback. Bom, então nós vamos começar a nossa conversa. Eu faço uma proposta para todos os participantes que a gente não exceda essa nossa roda de conversa
De preferência que a gente consiga conversar em 1 hora, no máximo 1 hora e meia, porque eu acho que além disso fica cansativo, não é? Tanto para quem está acompanhando como para quem está participando. Tá bom? Concordam? Sim. Então, por favor, Marô, tu controlas o horário, já que tu estás de assistente. Certo, Marô? Obrigada, então. Bom, então vamos começar. O que está rindo, Marô? Vamos começar a nossa discussão. A Marô fez uma série de perguntas a respeito desse diálogo que a gente tem que promover entre a história, sendo o nosso município histórico, e o turismo, que muitas vezes a gente se pergunta por que ele não consegue decolar em Cachoeira, ou por que as iniciativas elas não têm uma longevidade em Cachoeira, se é que a gente pode chamar de iniciativas realmente de cunho turístico. E aí eu acho que a pessoa mais credenciada para responder a nossa primeira pergunta e para começar a roda de conversa é a nossa turismóloga, Lívia Lima. E eu te pergunto, Lívia, é a pergunta para todos: Cachoeira se reconhece com potencial turístico? Bom, primeiramente, meu boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Fica o meu abraço fraterno e viva o dia 17 de agosto, né? Viva! Miriam, de forma muito discreta, o turismo se manifesta aqui frente ao potencial que realmente Cachoeira tem. Não só na questão cultural, mas tratando dentro da sua realidade, Cachoeira do Sul entra numa vertente enorme de tipologias de turismo. A gente tem o Rio Jacuí, que é pouco explorado, entra o ecoturismo, entra o turismo náutico. Nós temos, claro, o nosso turismo cultural, nosso turismo histórico, que linka ao turismo escolar, que provavelmente vai ser uma das vertentes que um pouquinho a gente vai conseguir alimentar mais, tratando do nosso museu, por exemplo, as escolas viajando, o nosso zoológico também, que foi totalmente reformulado, capacitado para receber de maneira primordiosa os alunos, não só de Cachoeira, mas como de toda a região aqui que nos circunda. Fora o turismo de eventos, especialmente o turismo religioso, o turismo profissional, os eventos que são de comercialização, aqui, por exemplo, a Pena Arroz, que a gente tem como exemplo, e por aí você vai. O que eu acho importante mesmo é a questão do indivíduo para poder trabalhar uma coletividade, em termos de perseverança, de ampliar os seus horizontes, visando o quanto o turismo, não só na questão econômica, mas na questão de apropriação cultural, de valorizar o que é meu, o que é nosso. Isso tudo se tratando como uma ciência humana, um gatilho vai desencadeando outros. A cidade tem que ser boa para mim, primeiro, para depois ser boa para o visitante. E não é só o poder público, não é uma agência mandar pessoas para cá recebermos. Eu tenho que cuidar da minha cidade, de várias formas. Seja não jogando lixo no chão, seja eu cuidando da depredação de prédios, canteiros, eu cuidando da frente da minha casa, ela ficando bonitinha, fazendo bem aos olhos de quem passa ali na frente dela. Então, eu acho que a questão primordial para a gente começar a plantar realmente a semente nesse solo que é muito fértil, que é a atividade turística em Cachoeira, é a questão da pessoa se motivar, né, se sensibilizar e colocar na cabeça que não é uma atividade que hoje eu vou abrir aqui o meu restaurante para receber visita, para receber os turistas. Não, o meu hotel, a Marô já sabe como é devagar esse processo, porque não é só eu ter um local potencial, eu tenho que trabalhar a promoção desse local, eu tenho que verificar toda a questão de infraestrutura básica e complementar para receber o meu turista, porque ele vai fazer uso de uma gama de serviços, né, que a gente chama, tem todo um trade envolvido nessa atividade.
Então, resumindo, de maneira muito discreta, o turismo está em Cachoeira do Sul. Matheus, eu vou te fazer uma pergunta. Tu que vieste de fora para cá, moraste um ano em Cachoeira, tu reconheces, é uma pessoa que já viajou muito, tu reconheces potencial turístico na nossa cidade? É até legal você perguntar. Quando a gente foi fazer o concurso, acho que do Robson, do professor japonesinho da UFSM, não foi outro concurso, mas o pessoal que veio de fora, de Porto Alegre, e que não conhecia Cachoeira, falou assim, nossa, mas Cachoeira tem muito... Cachoeira é muito preservada, Cachoeira tem muita edificação histórica, e Cachoeira é uma cidade bonita, agradável, né? Porque Cachoeira, ela é organizada, ela tem ruas largas, ela tem ainda um conjunto que a gente consegue perceber no patrimônio. Então, eu acho que, assim, quando você chega, eu mesmo, quando cheguei de fora, falei, nossa, mas tem bastante coisa aqui. Eu acho que o aspecto de... Um dos fatores que ajudaram Cachoeira a se conservar foi justamente a cidade ter estagnado na população na faixa de 80, 90 mil habitantes dos anos 40 até hoje. Se ela tivesse crescido, talvez ela teria se alterado completamente, se ela tivesse o tamanho de Santa Maria. Então, como arquiteto, vendo principalmente sobre o patrimônio construído da cidade, eu acho que Cachoeira tem bastante potencial. A forma, agora, o importante é a gente discutir que iniciativas têm que ser tomadas para alavancar isso. A Marô está aqui também, a gente trabalhou com a Marô, com a Fazenda da Tafona, e não é nem questão de pensar só na Fazenda da Tafona, né? Porque a gente tem paisagens dos arrozais, a gente tem potencialidades para visita nos castanhais, na produção da nossa pecan. Muita gente gostaria, provavelmente, de conhecer também a produção dos azeites que estão sendo feitos em Cachoeira. Se você pega a estrada que liga Cachoeira com Rio Pardo, ela tem algumas áreas muito bonitas ali que tem produção de ovinos, né? Tem muita ovelha, carneira, é tão bonitinho. Isso poderia também fomentar um turismo rural com a produção das ovelhas. E, assim, o que eu acho que Cachoeira dá para, se quiser, na área urbana, tanto na área rural, ela tem várias paisagens que podem ser exploradas, como na área urbana, ela pode tanto explorar a relação do rio, que a Lívia falou, porque graças ao grande desnível que tem do platô que a cidade cresceu com o rio, a gente tem toda uma área verde que pode ser pensada, parque, tudo numa relação que você se aproxime mais do rio, como também pensar na parte do patrimônio histórico da cidade, né? Que Cachoeira tem muita edificação com potencial. A gente fez o Congresso de Patrimônio ano passado, né? O Congresso Nacional de Patrimônio aí, e todas as pessoas que vieram de fora, só naquele percurso que a gente fez com você, Miriam, né, que passou no Reste, passou no Rio Branco, depois chegou até a Praça da Catedral, né, na Baltazar de Bem, as pessoas ficaram encantadas, como era de se esperar. Eu acho que uma coisa que Cachoeira precisa ter é fomentar uma forma de comércio, de restaurantes, essas coisas que consigam trazer pessoas, pelo menos da região, para fruírem esse espaço, sem ter grandes modificações no patrimônio, que eu acho que é um dos grandes chamarizes de Cachoeira. E tem um grande trabalho que precisa ser feito na cidade, justamente da população se entender como vivendo numa cidade histórica. A gente já discutiu isso várias vezes, né, que Cachoeira é uma cidade que fez agora 200 anos, mas é 200 anos de emancipação. Ela tem mais de 250 como primeiro núcleo urbano que apareceu. Então, ela falta, assim, a gente pensar em formas de fazer com que a população de Cachoeira entenda a cidade como uma cidade histórica, né, como uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, e isso ajudaria a valorizar esse patrimônio.
Eu já cheguei a falar, até brincando, que a cidade poderia, como capital do arroz, embora a gente já saiba que ela não é mais a maior produtora de arroz do Brasil, ela poderia ter risoterias, né? Já que a gente produz arroz, vamos comer risoto. Não, o pessoal está comentando que não está aparecendo no YouTube. O pessoal do CDL está questionando, porque parece que está fechado e parecendo que é só o grupo da Tafona. Eu aqui no celular também não aparece para mim. Só interrompi um pouquinho porque o pessoal está avisando. Tá ótimo. Vou ver se eu consigo aqui. Obrigada. Ó, eu tô vendo a gente agora no YouTube. A Laline passou um link antes e depois ele acabou gerando outro. Então eu joguei aqui no chat para vocês distribuírem o link que tá dando para ver. Então é isso. Tá. A gente tem umas pessoas que estão assistindo a gente já lá no YouTube. Passa o link para eles, Hélida, então. Tá. Então, colocar o link no Facebook. Isso. Voltando lá no assunto, eu acho que tem uns lugares muito bons para serem trabalhados em Cachoeira, na área urbana em especial, né? A Floriano Peixoto, com aquele dossel das tipuanas, é um lugar super agradável, e é um lugar que tem potencial para ter outros barzinhos, essas coisas. A própria Praça Baltazar de Bem é um lugar que poderia explorar esse turismo mais de bares e restaurantes. E uma edificação que tem muito potencial é o próprio Engenho Recha. Agora, tem que se ver o que se pode fazer com ele. Isso aí seria alguma coisa que seria possível se tivesse uma ação da prefeitura, porque provavelmente só o que deve ter de dívida da família em relação a impostos que eles devem estar devendo, porque a empresa fechou há muitos anos, é possível que se consiga desapropriar por um valor que praticamente troca pela dívida que eles têm. E daria para se fazer mercado, fazer um centro comercial, fazer centro cultural. A gente tem que pensar que no patrimônio nem tudo tem que virar centro cultural, porque se tudo virar centro cultural também, não tem público para ver tanta coisa. Então também a gente tem que ser um pouquinho menos inocente e pensar que o patrimônio ele tem que ser usado para usos mais prosaicos também, comerciais, etc. Né? Tendo diretrizes para manter esse patrimônio. Mas eu vejo assim, tem um grande patrimônio rural e tem um patrimônio urbano significativo na cidade. Dá para fazer muita coisa. Que bom. Então, visto que potencial nós temos, Ione, presidente do Compac, é um desafio grande, não é? Nós que temos esse grande número de patrimônios tombados e bens inventariados, que ainda é uma questão a resolver, pelo menos a formalizar isso de forma que a cidade entenda como bens protegidos também. Mas há um desafio muito grande de fazer isso que o Matheus coloca, de fazer com que o cachoeirense entenda esse potencial histórico e arquitetônico que nós temos como algo positivo para a cidade. Esse é um grande desafio, tu não achas, Ione? Especialmente para o Compac. Com certeza. Isso que o Matheus disse, o cachoeirense se reconhecer como vivendo numa cidade histórica e juntando com o que a Lívia disse do cuidado que nós temos que ter com essa cidade, agora, fundamental seria que as pessoas eleitas para os governos também sentissem isso e não se sentissem pressionadas pela tal história do que tem que botar a Casa Velha abaixo para progresso e para dar empregos para quem está construindo. Hoje eu saí depois de mais de 2 semanas sem andar pela cidade, eu dirigindo, e a gente fica impressionado, Saldanha e Sete, o centro da cidade, o que tem de terreno vazio. Então, para que demolir mais uma coisa, como uma conversa que nós tivemos, né, Matheus, recentemente, essa mania de Cachoeira botar as coisas abaixo.
E é isso. O outro lado que eu gostaria de invocar é isso quando o Matheus disse o que podia fazer no Engenho Hash. A maravilha de projetos que nós já tivemos nestes anos todos. Eu quero contar para vocês que eu comecei nessa área em 84 no museu e 86 já como presidente do Compacto. Então, eu vou dar só um exemplo. O Hash, ele tem uma parte toda que é de madeira, no centro, removível. E aí ela poderia fazer aquele vazio que permitia a visualização de um andar para o outro para fazer o que quisesse. Tipo, na época era moda os shoppings de hoje, que agora já não estão mais, né, sendo eficientes no resto do mundo. Tivemos um projeto maravilhoso que era ocupar toda aquela área com residências, com o centro cultural, com residências, com comércio, tudo no mesmo lugar para as coisas fluírem, para ele não ficar de repente fechado. E quanto ao turismo, como a Lívia falou, nós já tivemos também, mas não foi, a coisa não foi feita a ponto de se sustentar. Mas, por exemplo, fazer congregar com os municípios vizinhos e as visitas. Nós recebemos nos sábados de manhã, a dona Lia me convidava para ir ao museu, que o museu era o primeiro lugar que as pessoas visitavam quando chegavam em Cachoeira. Então, elas saíam cedo de Porto Alegre, uma excursão, vinham, chegavam ao museu, passeavam por Cachoeira e daqui elas seguiam em frente, em direção à colônia Santo Ângelo, em direção à região de colonização italiana, e sempre não existia Recanto Maestro, o Vale Vêneto era aquela beleza que foi toda a vida, mas não era explorado, como hoje, né, com aquele Festival Internacional de Música. E sempre eles iam para onde? Para Santa Cruz, porque Santa Cruz tinha bons hotéis e bons restaurantes. Então, tudo isso. E neste tempo todo, eu vi, por exemplo, isso que eu recém citei, o Festival Internacional de Música em Vale Vêneto, que esse ano não houve. Uma vez eu consegui, com um grande grupo de amigas, porque eu reservei hotel em fins de abril, para acontecer o evento na última semana de julho. É a coisa mais fantástica a gente ver aquele pessoal que vem do exterior e ficam lá fazendo música, caminhar nas ruas, ouvindo música. Então, coisas para ver, possibilidades, potencial nós temos. Nós temos que ter pessoas que consigam fazer isso. A Miriam teve comigo uma experiência quando nós fomos convidadas por um prefeito de Paraíso, ou Rincão, né, Miriam? Na Câmara nós íamos falar sobre Colônia Santo Ângelo. E justamente o representante de Cachoeira fizeram a abertura, ele representou o prefeito e disse: vamos retirar porque nós não somos Colônia Santo Ângelo. Então, o conhecimento é básico. É fundamental. É fundamental, a gente tem que conhecer, tem que se reconhecer como cidade para poder fazer alguma coisa. Não vou me alongar mais, senão não fico quieta mais. Obrigada. Queria só complementar um pouquinho, se eu puder. Sim, claro. Eu acho que a Lívia pode vai ser muito melhor para dizer sobre isso, mas uma coisa que a Ione colocou é sobre como os eventos que tem em Santo Ângelo. Uma coisa que é muito importante para uma cidade manter um fluxo de turista é ter eventos, né? Então, Cachoeira tem potencial também para criar muitos outros eventos, além de Feira Nacional do Arroz, etc. A Feira do Arroz traz gente do Brasil inteiro. Eu tenho amigos em São João del Rei, que é super turística. A São João del Rei, ela tem festival de música caipira, ela tem festival de gastronomia, festival de não sei o quê, assim, cada 15 dias tem alguma coisa acontecendo naquela cidade. São festivais de 4, 5 dias.
Porque eles sabem que eles são turísticos, mas eles sabem que o tempo inteiro eles precisam ter alguma coisa, algum evento para São Chamariz para manter o fluxo de turistas fora do período que seria o de temporada. E a cidade vira e mexe está cheia. Porque Cachoeira tem que lutar contra uma desvantagem, né? Como teve todo um movimento há muitos anos atrás para que as rodovias não passassem do lado junto da cidade, elas acabaram se afastando 30 quilômetros, né, 290 a 287, a norte e a sul da cidade. Isso também isolou um pouco a cidade. Ela tem que ter algo a mais assim para chamar, porque ela não fica na beira da rodovia, que as rodovias são mais fáceis de dar acesso para o interior do estado. Posso complementar o que o Matheus falou? Depois a Hélida. Sim. Tá. Cachoeira realmente tem uma gama de eventos, Matheus. Não é só a Pena Arroz, tem a FEAPEC, que trabalha também não só a comunidade, mas o entorno. Agora, o que a gente teve de ordem maior assim, foi o rodeio das Estrelas do Laço, né, que se configura como internacional. Traz gente do Mato Grosso, traz gente lá do norte, para ficar aqui um pouco com a gente. Tem o Festival de Bandas Marciais, que também já tem a sua história, geralmente é todo dia 15 de novembro. A Feira do Livro, por si só, ela também movimenta bastante a região. E o FEGAS, né, o Festival de Arte Estudantil também, que principalmente trabalha com os estudantes, né, e é dali que tem que vir essa consciência de que eu moro numa cidade histórica, que ela é bonita, sim, apesar dos probleminhas dela, é na escola. Uma das coisas que eu penso, assim, quando eu cheguei na secretaria que tem que vir lá do ensino fundamental, da onde eu venho e o que é bom, sabe? Bater no peito e dizer, eu sou daqui, é minha e é legal. Tem que ser assim. Até mesmo, eu tenho uma pequena de 10 anos, agora todo esse processo de EAD, né, que está acontecendo aqui na minha casa, vai ter a parte da história da cidade, dos pontos turísticos, e eu fiquei muito feliz de ver, assim, que está acontecendo dessa forma. Mas trabalhando a sazonalidade também, e mais um equilíbrio da entrada de divisas na cidade, que sobre a entrada de divisas a Hélida também vai poder comentar mais com a gente, é a questão dos eventos. Tu tens toda a razão no apontamento que tu fizeste. Só você e minha ignorância, que eu não conheço vários deles, desculpa. Não. Capaz, então, Matheus. Assim que possível, está convidado. Para participar. Hélida, por favor, pode te manifestar. Eu queria complementar exatamente essa fala, como o Matheus estava colocando, e é exatamente essa discussão, esse debate que a gente tem levado à tona dentro do CDL. Porque, na verdade, bem como a Lívia falou, eu acho que é uma questão cultural, a gente tem que mudar em relação a essa ideia de, muitas vezes, o nosso município não tem, o município ali do lado é mais bonito, é mais isso, é mais aquilo. Vamos mudar, vamos tentar mudar a cara do nosso município. A gente tem que levantar essa bandeira que aqui nós temos turismo, né? Nós temos tantos lugares legais para conhecer. E é exatamente esse ponto que a gente tem falado, assim, como melhorar a questão de criar uma estrutura de divulgação dos locais turísticos, criar uma estrutura de eventos, ter um planejamento, um cronograma de todas as atividades que vão acontecendo durante o ano, como divulgar isso, como fazer passeios. Poxa, tem a Tafona mesmo, poxa, lindo. Hoje a minha secretária comentou assim, vai ter um café lá. Poxa, quanta coisa que a gente pode explorar e ela não é devidamente explorada. Um ponto que a Ione falou, que é muito importante, é assim, o pessoal vai ficar no hotel, a rede hoteleira vai a Santa Cruz, ou vai a Santa Maria, ou vai no Vale Vênia. Então, temos que melhorar a nossa rede hoteleira da cidade. Questão de gastronomia, nós temos que ter todo um planejamento. Se nós queremos atrair turistas, nós precisamos ter uma rede gastronômica bem organizada para ofertar e para oferecer.
Então, todo esse planejamento, ele tem que ser feito em conjunto, né? Para que tudo isso funcione, para que esse patrimônio possa ser restaurado, para que possa a comunidade fazer visitas e atrair turistas, nós precisamos melhorar em termos de planejamento, quer dizer, organizar tudo isso. Como vai ser feito? Que ações devem ser desenvolvidas? E para isso a gente tem que fazer um trabalho conjunto. E como a Lívia falou, é uma questão de mudança cultural, né? Se isso não acontecer, se nós não tivermos essa consciência, na verdade a gente não vai conseguir desenvolver até mesmo a questão de treinamentos, né? Nós precisamos de pessoas qualificadas para atender, para apresentar, para explicar, para receber um turista, para ser receptivo. Se isso não funcionar, as pessoas também não vão vir só porque nós temos um lindo local turístico. A gente tem que estar preparado para receber e para ter ações em relação a melhorias para que o nosso município seja reconhecido como um local turístico, né? Bom, Hélida, eu queria ressaltar que eu tenho achado muito bacana a campanha que a CDL está fazendo em relação aos 200 anos do município. Eu tenho recebido os cards, todos eles, todos que eu recebi até agora, são de valorização desse patrimônio que nós temos, de valorização dessa história. Então, uma entidade como a de vocês produz esse tipo de material de divulgação, é porque já tem o entendimento de que isso realmente é uma vocação que nós temos. E nós temos que justamente, e a nossa conversa está toda levando a esse entendimento de que é preciso criar mecanismos para que a gente saiba usufruir disso de uma forma sustentável, logicamente, e que possa reverter em dividendos, em ganhos para a cidade de um modo geral. Né? E isso é um circuito que começa, né, Osni? Começa, mas ele precisa ser alimentado, se retroalimentar, para que a gente possa um dia chegar nessa cidade turística que a gente gostaria. O que tu pensas disso? Boa noite a todos. Eu quero parabenizar todos que estão hoje homenageando, né, o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, com essas brilhantes manifestações aqui dos que me antecederam. Realmente, nós temos que fazer com que a comunidade ela tenha adquirir essa face cultural, né, de valorizar o patrimônio de Cachoeira, patrimônio dedicado de Cachoeira. Cachoeira tem 200 anos de emancipação política e nesses 200 anos foram construídas edificações ao longo do tempo, todas representativas, né, dos estilos arquitetônicos, da história, do modo de vida das pessoas, e muitos desses exemplares se perderam, mas também muitos exemplares ou sinais desses exemplares estão aí, e nós, a nossa geração, tem a obrigação, né, de tentar preservá-los. E essa preservação é o único caminho, né, para que se mude essa consciência em Cachoeira, que vigorou teve por muitos anos, de destruir o que era velho para fazer construções modernas. Por muito tempo, em Cachoeira se teve também uma máxima, né, que preservar era caro, era difícil e não servia para nada. Eu tenho a felicidade de ter participado com muitos de vocês aí, de movimentos comunitários, né, para a preservação de alguns patrimônios que, se perdidos, seriam assim de uma dor tão grande como a que nós temos por ter perdido a nossa estação ferroviária do centro. E ali estão salvos Travou? Uma travadinha no Osni. Travou, Osni. Daqui um pouco volta. Deu? Acho que vai. Deu. Sim, então eu quero dizer que um movimento comunitário que nós
que nós participamos conseguiu fazer com que vários tesouros da nossa cidade fossem preservados. Acho que caiu de novo. Caiu de novo? Não, não. Estamos te ouvindo. Fossem preservados, como o Chateau d'Eau, a Ponte de Pedra, a Catedral, o Paço, né? Agora o Coliseu, a União de Moços Católicos, e patrimônio recuperado que, pelo sentimento de pertencimento da cidade, a cidade se considera dona, se considera tão bonito isso aí, que se considera dona disso aí, é o que naturalmente vai fazer, e tem sido feito, vem fazendo, aqui muitas pessoas que têm esses patrimônios restaurem nas suas condições originais, como forma de participar desse movimento, desse orgulho que nós temos todos, por ter uma cidade antiga e com sinais de cidade antiga, né? Então, nós não vamos conseguir, por decreto, mudar o pensamento das pessoas, mas nós temos que mudar pelo nosso exemplo e pelo resultado, né, do exemplo da nossa participação na preservação desse patrimônio. Depois que tivermos definitivamente esse orgulho por morarmos numa cidade antiga e que tem uma gama imensa representativa de vários tipos de construtivos, de vários estilos e de várias particularidades históricas, certamente nós vamos entrar para outras áreas, né, de valorização do turismo. O rio está aí, né, é um rio que dá muito peixe, mas é um rio que está entregue aos assassinos, a pescadores assassinos, que a cada ano tentam matar esse nosso rio. Eu sempre defendi que nós deveríamos ter um tipo de uma capitania dos portos aqui em Cachoeira, e que fiscalizasse no município, na área geográfica do município, onde passa o rio, fiscalizasse a pesca, assim como a Marinha Argentina faz ali no Rio Uruguai, na divisa com o Brasil, e aquele rio, quase no mesmo tamanho do nosso Jacuí, ele atrai pescadores do mundo inteiro, simplesmente pelo esporte da pesca. Nós temos como explorar também os nossos monumentos. O Chateau d'Eau, ele é um mundo a ser explorado em simbolismo, em misticismo, nas suas histórias relacionadas a ele, que para nós pode parecer, não, isso aí sempre esteve aí, né? Mas é assim, de um interesse fantástico quando se conta algumas histórias do Chateau d'Eau para pessoas que não são aqui do Cachoeira. Então, assim, os que me precederam já disseram quase tudo que eu gostaria de dizer, mas eu faço um resumo dessa mesma manifestação, no sentido de que nós temos que cada vez mais preservar esse patrimônio edificado que nós temos, porque isso aí vai estimular o orgulho, né, dos cachoeirenses para a cidade antiga e com o potencial turístico que tem, que é a Cachoeira. E aproveitando eu disse que ia finalizar, mas vou mais um assunto que eu estava esquecendo. Temos aí agora nosso plano diretor, onde finalmente parece que vai ser reavaliado, e temos que colocar, vários parceiros nossos já estão trabalhando, colocar itens no plano diretor que preservem e que estimulem o patrimônio histórico. E eu vou dar um exemplo pequeno, que é instituir a lei do solo criado para investimento em prédios tombados, prédios principalmente privados, tombados ou inventariados. Essa lei do solo criado, ela permite que o seu proprietário venda índices construtivos, né, para aplicação em outras zonas da cidade, em investimentos imobiliários, desde que o resultado dessa venda seja aplicado especificamente no patrimônio tombado e inventariado. E essa ação a gente já tentou sensibilizar a Câmara de Vereadores, lideranças políticas, prefeitos, subprefeitos,
e parece que ninguém consegue até entender o que é isso aí, né? Apesar de em muitos municípios já estar, isso aí não é invenção nossa, mas em muitos municípios já acontece de ter essa lei do solo criado para investimentos culturais funcionando de uma maneira fantástica. Então, o espaço é pequeno, né, para falar tanto, mas eu quero trazer assim, a importância, né, de que a gente estimule cada vez mais a cidade a gostar da cidade antiga que somos e preservar. Obrigada, Osli. Elizabeth Thompson, tu que já viveste a angústia de ver bens tombados ou bens importantes do nosso patrimônio, na iminência de serem destruídos ou irem para o chão, e já viveste também a satisfação de ver o fruto de movimentos positivos que fizeram com que alguns desses bens voltassem, não é, a ter o esplendor que tiveram no passado. O que tu pensas disso? O que tu imaginas de potencial turístico para a nossa cachoeira? Ligar o microfone, Beth. O áudio. Isso. Isso. Eu precisei vir para o celular, que o meu note não estava dando conta. Falar sobre o restauro do Paço é sempre uma alegria, porque era uma vergonha para nós, arquitetos, para nossa geração, ver aquela maravilha, aquele tesouro se degradando, né? E com a vitória que foi mobilização popular no restauro da Ponte de Pedra, a primeira coisa que se pensou foi ali no Paço. E eu acho que isso, todo esse movimento que depois começou o restauro do Paço, do Chateau d'Eau, e as coisas foram tomando outro aspecto, acho que mudou até a visão do cachoeirense, da população, do público, sobre os seus bens. Vocês lembram bem que o Paço, aquela ruína, aquela coisa horrorosa, deixa cair, passa uma moto niveladora, depois a gente faz uma coisa bem moderna. E depois de pronto, foi um entusiasmo. Todo mundo queria se mudar para lá, foi uma briga, toda a secretaria, né? E isso foi indo, e hoje a cidade é outra, gente. Esses 10 anos assim, que a gente está acompanhando dia a dia, a gente vê que a cidade é outra. E esse capricho, esse cuidado, essa preservação está se estendendo. A União de Moços ficou 10 anos parado ali, aquele sofrimento. O Coliseu, meu Deus, quantos anos? 27 anos a gente sonha com o Coliseu. Então, as coisas estão acontecendo, são lentas, muitas pessoas criticam, mas quem sabe o dia a dia dessa luta, como você, sabem quantos anos de luta para conseguir, né? Então, agora, o Palácio Legislativo está sendo restaurado, se Deus quiser, o Banrisul vai tomar jeito também. Então, a União de Finória Naisner deu outra vida naquela esquina também, né? Então, eu acho que aos poucos as coisas estão acontecendo, a população está se entusiasmando com isso, alguns empresários estão vendo o potencial, já se vê investimentos em casas antigas, uma cara nova, coisas modernas, gente jovem investindo nisso. Então, eu tenho muita esperança que isso vai acontecer e que vai mudar um pouco as perspectivas de futuro. Agora sim, gente, precisamos do poder público, tá? A Tafona, por exemplo, maravilhosa, tudo agendado no Congresso Internacional para o pessoal ir na Tafona. Choveu, aquela estrada, aquela ponte. E isso é uma coisa que a Marô não pode fazer sozinha, apesar da boa vontade.
Isso tem que ser discutido. E a cidade tem que dizer, não, nós queremos isso, nós queremos ter acesso, nós queremos que a estrada da Ponte de Pedra seja transitada. Quantas vezes o pessoal da UFSM queria ir na Ponte de Pedra, conhecer, visitar, e se chove não dá, se tem seca muita poeira. Então, nós precisamos, agora nesse final de ano, pegar essa gente que fica aqui nos falando em eleições e botar na obrigação de fazer as coisas. E não deixar eles nos mentirem, porque eles nos mentem. Hoje eu estou muito brava. Mas eu acho que não, é isso aí. E essa movimentação, essa reunião de nós todos aqui, vários setores, inclusive achei maravilhosa a participação da CDL também, a universidade, o poder público, a prefeitura. Essa união é muito importante. Vamos nos reunir mais vezes, vamos fazer mais rodas e vamos tocar para frente isso. Porque Cachoeira é linda, é maravilhosa. A gente viaja, vai para outros lugares. Eu que adoro uma cidade pequena, antiga. Meu Deus, cada lugar que eu já visitei, e os hotéis são restritos, as pousadas são charmosas, mas é isso que tu quer. Tu não quer um Sheraton, um Cachoeira. Tu quer o local, tu quer a personalidade. Identidade. Vibe interiorana. Então, acho que assim, para encerrar minha conversa, vamos ter orgulho, somos antigos, somos do interior e esse é o nosso charme, o nosso glamour. É isso que nós podemos fazer. E fazer festa, Cachoeira sabe. Fazer evento de música, de reunir gente, de ter rainha, de tirar foto. Isso a gente sabe fazer muito bem, né? Então, é uma coisa que precisa é essa união e esse encontro está muito legal. Era isso. Que bom, que bom. E a gente percebeu agora, com as comemorações dos 200 anos, o quanto a cidade, talvez pelo efeito da pandemia e por todos estarmos, não é, reclusos nas nossas casas, o quanto essa comemoração de 200 anos foi muito maior do que a gente imaginava. Se nós não estivéssemos vivendo uma pandemia, provavelmente faríamos, a Lívia, que participou ativamente, tinha uma programação toda preparada para esses 200 anos, que não pôde ser efetivada em razão da pandemia, mas isso não tirou nem um pouco do brilho das comemorações. O que se viu? Se viu um cachoeirense apaixonado pela sua cidade, não é? Divulgando nas redes sociais o seu amor a essa cidade. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento especial para tentar essa união que a Beth falou. E se nós olharmos esse pequeno grupo aqui, ele é representativo de vários segmentos da nossa comunidade que são importantíssimos para que as coisas aconteçam, não é? Então, qual é o próximo passo? O que nós temos que pensar? Talvez em como envolver a comunidade, as entidades e o poder público nessa onda que nos tomou nesse ano esquisitésimo de 2020. Se tem alguma coisa positiva nesse ano de 2020, é talvez esse amor que de repente brotou por essa cidade. Porque eu milito nessa área de defesa da nossa história, de defesa do nosso patrimônio, eu tento ressaltar as nossas potencialidades em todas as coisas que eu participo, mas eu nunca tinha visto uma onda tão positiva, tão forte de amor à cidade como eu vi agora. Então, esse é o momento da gente buscar a união, e eu ressalto mais uma vez a importância da Marô ter nos provocado a fazer essa roda de conversa. Né? Porque nós estamos aqui conseguindo trazer de diferentes segmentos as opções que nós temos para incrementar isso que a gente quer, que um dia, que lá na frente, que não demore muito, isso possa gerar renda e o tão sonhado progresso e desenvolvimento que as pessoas falam que Cachoeira não tem. Cachoeira tem, só que a gente tem um olhar que não enxerga esse desenvolvimento, porque o nosso olhar é viciado em coisas que não são as nossas potencialidades.
Então, nós precisamos explorar isso que é o nosso potencial. E todos aqui, sem exceção, falaram em potencialidades que nós temos. Então, eu acho que o próximo passo da nossa discussão é tentar achar essa fórmula de união de todos esses segmentos que podem, não cada um puxar para um lado, mas todos puxarem no mesmo sentido, para que todos tenham a oportunidade de ter ganhos, que é isso que na realidade é o que move, é tu poder ter lucros em cima das coisas, lucros também no bom sentido, no sentido de lucrar também na valorização, lucrar também no reconhecimento da importância disso que a gente tem. Não só lucrar financeiramente, claro que isso é muito importante, mas lucrar no sentido de olhar de uma outra forma, de ter um lucro naquilo que a gente observa e reconhecer aquilo que a gente tem de potencial e de importância nessa cidade bicentenária, não é? Então, eu deixo aberto para quem quiser se manifestar, completar algum pensamento ou apresentar alguma sugestão para qual será o nosso próximo passo. Mateus. Deixa a Hélida falar primeiro. Hélida, isso. Primeiro as damas. Só complementando, então, a fala da Miriam, a gente, no ano passado, nós trabalhamos muito na discussão, nós criamos até um grupo exatamente fazendo um projeto, trabalhando a ideia de um planejamento sobre como fomentar o turismo, e nós falávamos exatamente nessa união de forças, né? Até agendamos com a Lívia, mas em função de toda essa pandemia, tudo que aconteceu, não foi possível levarmos adiante, quer dizer, o projeto continua, mas não conseguimos fazer reuniões presenciais. E a grande preocupação exatamente é essa, porque a partir do momento que nós tivermos uma comunidade desenvolvida, que nós conseguirmos fomentar o turismo, né? O nosso município é lindo, nós temos tantas belezas naturais, além do que vocês já colocaram, da questão da importância do patrimônio, mas isso vai gerar empregos, e o município ele precisa disso. A gente precisa que essa nova geração ela consiga entender que, se nós conseguirmos desenvolver a comunidade, nós poderemos mantê-los aqui gerando empregos. Então, quanto isso vai ser importante nós unirmos essas forças, né, para fomentar esse crescimento, que além do crescimento cultural, nós teremos também um desenvolvimento do turismo no município. Eram essas as minhas colocações, e o CDL, ele, na verdade, nós temos um grupo com todas as entidades trabalhando, né? Estamos aqui realmente para tentar contribuir com o trabalho de vocês. Muito obrigada, isso é muito importante, é uma força que a gente precisa mesmo para reverter esse olhar, não é? Para enxergar essa cidade de outra forma. Muito obrigada, Hélida, a tua contribuição foi muito importante nessa discussão. Mateus, agora é contigo. Eu acho, assim, como se fosse uma reunião que depois você tem os encaminhamentos. Sim. Eu acho que importante, a Beth Thompson falou bastante sobre cobrar o poder público, caminhar junto com o poder público. Eu acho isso importante, mas a gente sempre tem que ter noção de que o governo e o viés de muda conforme o sabor de cada grupo que entra para comandar a cidade. É muito importante o que vocês estão fazendo, mas de fazer organizações que são não governamentais, para que essas ações, essas coisas que estão se pensando para fomentar o turismo, para valorizar o patrimônio, para valorizar essa percepção de Cachoeira como uma cidade histórica, para que isso continue, né, que atravesse a cidade, para que essas instituições vão lá, quando está se discutindo o plano diretor, e tentem cavar alguma coisa para um plano plurianual de que ações que devem ser tomadas na cidade.
Então, uma coisa que eu vejo muito que tem iniciativas, vocês conseguem ainda ter mais intercâmbio entre as instituições, as fundações da cidade, com o PAC, a CDL. Desculpa, não sei nem o que quer dizer a sigla da CDL. Câmara de Diretores Lojistas. Isso é muito importante, porque o comerciante tem que estar junto, né? Mas que todas essas associações tenham alguma instância que elas se reúnam com alguns representantes para pensar todos esses aspectos de uma forma conjunta e que perpasse governos, né? Tem que pensar, na cidade, além das mudanças de governo que ela vai ter. E essa forma nesse pensar a médio e longo prazo, vai ser dessas instituições que perpassam os governos. Por isso, vocês estão no caminho certo e chamando mais gente para essas instituições ficarem mais corpulentas e poderem terem força política mesmo de cobrar do governo e ter força, inclusive, de organizar algumas coisas por conta própria. Né? Porque não dá para a gente esperar que o Estado, né, a Prefeitura e a Câmara vão resolver todos esses problemas. Vocês têm total noção disso também. É só vamos fortalecer essas instituições, porque é elas que vão garantir um crescimento sustentável de Cachoeira do Sul. Tu tens toda a razão, Matheus. E é importante também a gente tomar conhecimento, todos nós, as entidades, que nós temos alguns documentos que fazem isso que o Matheus fala, que perpassam os governos e que têm que ser aplicados num período que extrapola um só mandato, não é? Como, por exemplo, o Plano Municipal de Cultura, que é decenal e que já prevê essas coisas todas que nós comentamos aqui, né? Reconhece o potencial histórico e de bens do patrimônio que nós temos, mas que, ao mesmo tempo, também reconhece que é preciso conhecimento, que as pessoas, que a cidade conheça esses bens, entenda a importância deles e se aproprie dessa história, para acontecer aquilo que o Osni falou, da sensação de pertencimento. O cidadão precisa se sentir pertencendo àquele lugar para ele se importar com este lugar, senão ele não vai se importar. É aquela máxima do Aloysio Magalhães, né? Ninguém ama o que não conhece. Então, é preciso que a gente promova esse conhecimento. Eu sei que a Secretaria Municipal de Educação também tem um referencial curricular voltado para esse conhecimento da história, e não adianta, é aí que nós vamos ter que investir, e folgo muito em saber, folgo é um verbo antigo, mas eu sou antiga mesmo, folgo muito em saber que a CDL está com esse planejamento, Hélida. Isso é muito importante que a gente saiba, porque por muito tempo e por muitas vezes a classe empresarial foi contra essas nossas ideias de preservação, né? Ou pelo menos não houve um diálogo suficiente para promover o entendimento. Então, para nós é muito positiva a tua presença aqui, e o que tu relataste, que a Câmara eu ainda sou do tempo de dirigentes. Dirigentes, mas dirigentes. Tá. É dirigentes. Tá certo. Então, a Câmara de Dirigentes Lojistas é muito importante que também lance esse olhar sobre essas nossas potencialidades. Então, eu acho, Marô, que essa tua proposta foi maravilhosa, porque essa roda foi uma roda muito produtiva, não é? Quem mais quer falar? Agora tu queres falar, Marô? Então pode. Então, eu acho que a gente podia encaminhar algumas coisas, tipo assim, a Hélida disse que tem um grupo no CDL. Se a gente fizesse uma segunda rodada, né, juntando também outras entidades, uma segunda rodada desse mote que é quando a história vira turismo. Quando a história vira turismo, a gente faria uma outra rodada com outras
entidades também, Elida, e daí eu pediria que se tu pudesse nos ajudar com isso, porque eu acho que no final das contas tem que ter um grupo. E esse grupo, ele vai ser o cobrador. O cobrador na Câmara, o cobrador na Prefeitura. É a única maneira de que isso aconteça. Por exemplo, o grupo Ponte de Pedra, ele conseguiu, no governo Neyron, fazer o restauro, porque a ideia era restaurar um telhado, mas aí houve um empréstimo feito para restaurar todo o prédio, e houve o auxílio também do Exército Brasileiro, houve toda uma situação ali que foi uma luz que baixou e que todo mundo lutou por aquilo, né? Poder público e comunidade. Então, o que eu acho que é muito importante que tenhamos essa ideia de que nós precisamos perpassar os governos. Isso que o Matheus disse é fundamental, que os governos não determinem o que a cidade é. A cidade é. A cidade tem que ser e continuar sendo. Ela pode evoluir, mas ela pode crescer na questão turística e isso vai render muito emprego para a cidade. Isso é que é importante. Porque o que vocês podem ver? A gente, às vezes, fica refém de uma economia que, às vezes, ela se automatizou, que é a questão da lavoura, né? E tirou as pessoas daqui. Por que Cachoeira não cresceu? Porque também a economia do agronegócio, ela não precisa de muitas pessoas, né? Então, as pessoas tiveram que ir embora. Teve um êxodo rural nessa história aí, que a gente não tem a percepção muito clara disso aí. Então, acho que para fixar as pessoas aqui, teria que ter um outro tipo de projeto, né? Que não fosse só a questão do arroz, porque eles empregam muito poucas pessoas. E a gente tem que fixar as pessoas em Cachoeira. É isso que eu acho. Tá bom? Obrigada por todos, estou adorando isso. Lívia. Então, somando as colocações do Matheus e agora da Marô, referente à iniciativa privada e poder público, numa próxima roda de conversa, a gente poderia agir mais com a massa, a minha sugestão. Mococa, Movimento Comunitário Cachoeirense, Alcabe, que é a União dos Bairros de Cachoeira do Sul. Ótimo. É o povo que vai receber, né? É aquilo que eu imagino assim, eu estou cruzando entrei na cidade, eu preciso de uma informação, já vem aquela pessoa que sabe que eu sou forasteira, que eu não sei onde é que fica a rua, onde fica o local que eu procuro, que já responda de uma maneira acolhedora, que indique direitinho, sabe onde é que fica o ponto solicitado. E outra coisa, somar também, a gente tem o nosso Contur, ele tá fraquinho, mas ele passou a entrar em atividade novamente para que a gente pudesse entrar no programa de regionalização do turismo, né, no mapa do Brasil. Hoje a gente está na região, fazemos parte da região central, a nossa instância de governança é a Associação dos Municípios, a AMICentro, né, tem uma gama de municípios, e o CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, onde a gente vai poder também trazer os produtores, lançar a ideia e já ir pulverizando, né? Esse novo modo de ver o que o turismo pode agregar tanto para a pessoa que recebe quanto para a pessoa que visita. E referente ao CDL, toda e qualquer pessoa que chegar em Cachoeira vai poder deixar alguma coisa para o lojista, seja para restaurante, seja uma loja de vestuário, uma lojinha de souvenirs. Aí a questão de souvenirs e levar a Cachoeira para minha casa, para ir embora de Cachoeira, deixei de Cachoeira, estou voltando para o meu lar. Assim como eu posso trazer uma lembrancinha que tem uma cafeteria com o nome de Cachoeira, eu posso ir lá no museu e comprar um livro, um CD da Vigília, eu posso comprar alguma roupa.
A gente tem casas de tradicionalismo, vestimentas gaúchas, que, nossa, que coisa legal, né? Levar uma cuia, né, Matheus? Tu sair de Cachoeira e levar teu kit de chimarrão e dividir com os teus amigos. Cachoeira tem que sair também. A geleia, uma geleia que uma produtora rural passa, sabe? Linguiça! Língua também. Produtor de linguiça em Cachoeira. Exato. Pode ser uma foto na frente da Tafona, gente. Tem souvenir mais exclusivo. Eu na frente da Tafona, com aquele peso histórico que tem. Onde é que tu tava? Tava na Tafona, isso, cara. Sabe? Elevar a Cachoeira. Então, tem toda uma cadeia produtiva, uma produção associada que a gente chama, que pode envolver muitas mais associações, me veio aqui na cabeça, inclusive o legislativo, né? Hoje eu estou aqui a cargo do executivo, mas eu sei que tem pessoas interessadas também lá dentro da Câmara, esses 2 conselhos, essas outras 2. Tem o próprio Sindicato Rural, Associação das Mulheres, das Trabalhadoras Rurais, sabe? São coisinhas que, querendo ou não, Cachoeira está lá dentro. É de Cachoeira, então vale, e tenho certeza que vão ajudar, vão querer fazer parte. Fica aí a minha contribuição, então, para aumentar essa força-tarefa. Muito bom, muito obrigada, Lívia. Então, vocês viram que realmente nós podemos promover várias rodas de conversa à semelhança desta, que eu reputo muito produtiva, foi muito produtiva. Mais alguém quer se manifestar? Isso é tchau ou tu quer te manifestar, Matheus? Eu quero me manifestar mais um pouquinho. Então tá. Só lembrando, né, de puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Sempre contem com o FSM, né, onde eu lecionei por 3 anos, porque a gente pode ajudar muito a fazer planejamentos, estudos históricos, etc. Eu acho que o FSM ajuda a dar uma levantada também em Cachoeira, é um polo ali para, especialmente nos cursos que tem mais relação com a cidade, que é a arquitetura e a engenharia de transporte e logística, né? Tá, para não esquecer que está lá. E assim, Cachoeira... Essa roda tem apoio da UFSM. É verdade, eu não falei. A Laline está controlando tudo aqui, né? A Laline que controla. Cachoeira também tem que lembrar e fazer propaganda disso, falar para todo mundo que Cachoeira tem algumas coisas que são únicas, né? Quando teve o ato de tombamento da Tafona como patrimônio estadual, esqueci o nome agora, mas a presidente do IFAI, ela falou que é a única Tafona original que ela conhece no Rio Grande do Sul, que outras tafonas que tem, elas são todas posteriores. Então, uma tafona bicentenária, como a gente tem na fazenda ali, só tem Cachoeira. Então, temos o Chateaudot, gente, eu não sei onde tem outro. Acho que Chateaudot, a estrutura daquele jeito que ele só tem Cachoeira. Então, também tem algumas coisas que Cachoeira tem que puxar, do seu patrimônio, que Cachoeira tem que puxar, e que isso são grandes motes para mostrar que só aqui que tem, né? Isso é muito importante. O próprio Passo, quantas casas de câmara e cadeia existem até hoje no estado do Rio Grande do Sul? Verdade. Talvez tenha lá em Piratini, Rio Pardo tem. Mas assim, se você olhar no estado inteiro, quantas casas de câmara e cadeia que sobraram do período imperial no Rio Grande do Sul, acho que deve ter 3. Cachoeira tem que mostrar isso, falar, isso aqui é uma casa de câmara e cadeia, isso aqui é uma estrutura que se fazia, que era super comum, só que não sobrou quase nenhuma no estado. Então tem umas coisas assim que tem que fazer muito propaganda. Cachoeira tem muito para se mostrar e dá para se vender bonito. Muito bom. Osni? Bom, eu só queria fazer assim, uma pequena consideração, né, que foi referido, né, que aquele prédio principal, né, do Engenho Brasil, hoje ele está totalmente em poder da família Resch, né, da descendência da família Resch, e existe uma vontade da família, né, em colocar uma parte daquele prédio, né, com uso público,
e com um fim cultural. E nós da Amigos temos um projeto que muitos de vocês aí participaram, que não está abandonado, mas está passando por um processo de reavaliação, que é o Memorial Nacional do Arroz. Né? Eu acho que eu estou fora, não estou falando? Estão ouvindo? Tá, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Sim. Não, tá. E existe assim, uma possibilidade muito grande, né, e algumas negociações preliminares com a família, no sentido que se aproveite aquele prédio ali, uma parte, né, como a viabilização do Memorial Nacional do Arroz. Então, o prédio está liberado, está sob domínio da família, e existe essa tendência. Né? E queria também cumprimentar, né, a Marô e todos os que trabalharam, né, para essa roda de conversa, e dizer que eu aprendi muito, né, e nós nivelamos muitas informações, muitos desejos, né, e tudo isso, né, virá para que nós tenhamos estejamos cada vez mais próximos da cachoeira que todos nós sonhamos. Um abraço para vocês todos. Obrigada, Osni. É verdade. Mais alguém, Ione? Pode falar. Liga o microfone. Deu? Deu. Eu só quero concluir sobre o dia de hoje, que todas aquelas que foram criadas, não era nem secretaria, era um nome menor ainda, do índio, disso, daquilo e do patrimônio. Hoje é o dia do nascimento do Rodrigo Melo Franco de Andrade, e lembrar que Cachoeira já recebeu este prêmio nacional quando foram apenas 5 premiados. E foi o prêmio, um troféu e R$5.000, que deu para fazer bastante coisa, inclusive uma pintura no Chateau, naquele tempo que a gente só fazia uma pintura por cima. Graças a todo o conhecimento que a gente tem, esse pessoal, Beth, Osni e os demais, que detém este conhecimento, e muito mais agora com a chegada da UFSM, nós temos condições de fazer um trabalho, né, Miriam, com muito mais conteúdo, mais forte. Mais segurança. Mais segurança e realmente que funcione, né, que faça a coisa certa. E já que eu sei, né, a Aline, eu vou contar que a Aline está começando um estudo, junto com a Vanessa, colega dela, nos prédios modernistas de Cachoeira. E ela já sabe que nós temos, Mateus, o que foi, ele não é mais, mas ele foi construído como o primeiro prédio modernista do Brasil, mais antigo que aquele tombado no Morro da Tijuca, no Rio. Então, nós temos mesmo muita coisa. Temos o amor também por essa cidade, mas o conhecimento falta muito. Tanto que quando o Osni liderou o grupo Ponte de Pedra, o amor pela cidade me levou a me oferecer para ele, disse: eu estou disponível para que, Osni, para carregar pedras pequenas. Mas alguma coisa, e depois a Beth me botava a fazer outros serviços, e eu fazia, né, Beth? Estava certo. Então, é isso, é o que o Mateus disse, um grupo que leve a cidade, porque nós não podemos, infelizmente, confiar numa troca de governo onde as ideias mudam muito, e as ideias não é só daquela pessoa que é eleita. Nós tivemos aquele período áureo, que foi o tempo de Caspani, Marisa Salles e Lia William, e que nos fizeram a base, que nós temos que sempre reconhecer essas pessoas. Caspani, Marisa Salles, que estão aí, para o nosso gáudio, e palavras antigas, e a dona Lia, que ela só nos deixou fisicamente, mas ela nos deixou
uns ensinamentos e mudou realmente a nossa cabeça. Então, e a outra pessoa que vocês todos que estão aqui, eu sou admiradora de todos, mas a Marô, para mim, é especial. Por que a Marô assumiu uma casa enorme, velha e tudo mais? Porque ela conhecia, ela sabia o que era aquela casa. E o amor dela não era um amor assim, ai, gosto e fim. Não, era um amor alicerçado no que ela viveu e no que ela conhecia. Então, Lívia, tu que estás começando a conhecer, estudar, ler as memórias do João Neves, ler todos os blogs da Miriam, pelo amor de Deus, que tem a tua Joana, né, que já foi até minha netinha, tem aquela foto com ela no meu colo. Então, que eles conheçam Cachoeira para realmente amar. Se a gente não conhecer, não é só mais uma casa velha, é só mais uma casinha. Aqui abaixo. Isso aí. Muito obrigada, Ione. Mais alguém quer se manifestar? Senão nós vamos encaminhando para o fim. Lívia. Só para deixá-los muito bem avisados, que a partir de agora o caldo vai engrossar. Tem muita coisa para acontecer. A gente aqui entrou na parte de motivação, a gente vai ter que chegar na parte do chamamento. E aí, Matheus vai entrar o FCM chutando a porta, como diz o outro, porque vem a parte técnica, projeto estratégico, e aí a cobra fuma. Porque aí sim vai se materializar, vai ir para o papel, objetivos geral, estratégicos, metas, coleta de dados, variáveis, e aí vai começar a modelar. Aí é que a cobra fuma. E vai ser um prazer vê-la fumar junto de você. Muito bom. Então, eu acho que só resta agradecer a participação de todos, o apoio da Laline, da UFSM, o Matheus, nosso querido Matheus, né, direto lá de Belo Horizonte, como é que dizem aí, Matheus? Belzante. E a Beth, o Osni, a Ione, a Hélida, a Marô, Lívia, a participação de vocês foi maravilhosa. Como disse a Lívia, o caldo vai engrossar daqui para frente, mas tem que